estão? Eu espero que bem. Olha só, às vezes a gente não sabe, como eu também já falei isso aqui anteriormente, nem sobre o que falar aqui, porque eu olho as notícias do dia, eu realmente fico perdido dentre tantas notícias sobre o que falar em relação aos temas que mais abordamos aqui. Por exemplo, proposição legislativa para destruir, obliterar, arruinar, brutalizar a vida de um homem. Todo dia você vê uma no noticiário, né? Se você for pesquisar no site da Câmara ou do Senado, porque depende, né, a Casa Legislativa de acordo com a iniciativa legislativa, então você tem que pesquisar em ambas. Se bem que eu acho que no site do Congresso tem tudo isso unificado, mas enfim, você pesquisando ali, todos os dias você encontra alguma proposição legislativa para destruir, arruinar, brutalizar, obliterar a vida de um homem, seja casado, seja solteiro, seja como for. O importante é conceder super direitos e privilégios às mulheres, sem nenhuma contrapartida de deveres. Então a gente já fica perdido sobre o que falar no âmbito jurídico quanto à inovação legislativa. Quando a gente vai para o campo das notícias e das decisões judiciais também, a gente, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? É tanta coisa aqui, a gente cai no paradoxo da escolha, né? Já houve vezes de eu tentar fazer aqui um vídeo, um compêndio. Eu compendiar várias notícias, vários fatos, vários ocorridos em apenas um vídeo e fazer ali os meus comentários, porque não tem como gravar um monte de vídeo. Desta vez eu selecionei uma notícia específica que é o daquela professora no Paraná, onde ela esfaqueou o marido e hoje ela foi posta para responder ao processo em liberdade. Isso me recordou muito o que houve com aquela mulher. Foram várias mulheres, né, que atearam fogo ao marido, mas no caso daquela específica, que ela gravou ateando, ela mesma está gravando e o marido também gravando. Então ela joga álcool nele, depois joga um fósforo, ateia fogo ao marido, e ela diz que fez isso apenas para lhe dar um sustinho. E eu coloquei aqui trecho da audiência de custódia, onde o Ministério Público, pelo menos isso, né, pediu para que ela ficasse presa. E lá na hora, o magistrado de custódia, né, responsável pelo juízo de garantias, ele diz o seguinte: mantém o acusado em liberdade com cumprimento de medidas cautelares. Quais são, né? Quais seriam essas medidas cautelares? Varia muito. Às vezes é uma tornozeleira eletrônica, às vezes é a obrigação de se recolher à noite, às vezes é a proibição de se aproximar do bostão, né, do boi que foi vítima de uma tentativa de homicídio. São essas medidas cautelares. E na ocasião eu até mencionei o seguinte, que eu concordava com isso, né, porque a princípio ela é o que? Se enquadra, né, na categoria de réu primário, ela tem domicílio certo, tem emprego, ela não seria a priori, né, uma piromaníaca que sairia tocando fogo em todo mundo, ela teria essa patologia, não, ela só queria tocar fogo no marido. E ela também não destruiria provas, não teria como, porque está tudo gravado, né? Então concordei, mas eu citei o quê? O cara lá, o maluco dos socos na namorada, ele foi sumariamente preso e responde até hoje, salvo engano, preso a o julgamento. A gente vê sempre esses dois pesos e duas medidas. Homens, quando fazem, praticam barbaridades com mulheres, eles respondem por essa barbaridade. Eles já começam a responder na fase ainda de inquérito. Eles ficam presos, né? Ficam presos e aquilo ali vai se renovando, renovando, e a prisão preventiva, provisória, temporária fica a perder de vista. E nessa hora ninguém observa ali prazo máximo para a prisão temporária. Agora, no caso de mulher, não, né? A gente sempre percebe esse procedimento. Eu cansei de fazer vídeo sobre isso aqui, porque elas atentam contra a vida das pessoas e elas respondem ao processo de liberdade. Então, às vezes, pode haver até a pronúncia é quando vai para o júri, né? E saem pela porta da frente. Alegam que legítima defesa, né? Legítima defesa como? Se não há ali a agressão iminente ou atual e você utilizou dos meios disponíveis, acessíveis e dentro de uma proporcionalidade para repelir uma ameaça. Não, a mulher atira na cabeça do cara dormindo, outra dopa o cara e coloca dentro de um forno, outra asfixia enquanto o cara dorme, né? Com a sacola plástica. E assim a coisa vai acontecendo e tá tudo ok. Ou então tá no meio de uma discussão por ciúme e mete ali a facada e alega também legítima defesa, né? Não é porque era vítima de violência psicológica. E foi mais ou menos o que aconteceu agora nesse caso da professora no Paraná.
Porque o cara estava tomando uma cana em um bar. Ela foi lá atrás do marido, trouxe o marido para dentro de casa. As câmeras filmaram isso e ela disse isso. Ele estava bebendo, eu não gostei, fui pegá-lo, trouxe para casa, tranquei a chave para ele não sair. Se um homem fizesse isso com a mulher, olhe bem, eu não estou falando nem da facada, porque depois ela assassinou o cidadão com a facada. Se um homem fizesse isso com a mulher, eu vou ali no bar, onde ela está tomando uns drinks com as amigas, vou trazer a cidadã para dentro de casa, vou trancar a porta, ou seja, cárcere privado, meu amigo. Isso já era motivo para matéria em tudo quanto é canto e para no dia seguinte um monte de deputado e senadora e deputados também senadores estarem falando sobre precisamos reforçar os mecanismos da Lei Maria da Penha de proteção à mulher. Já viu o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro já estaria com 10 projetos de lei contra homem que vai pegar a mulher em bar, traz para casa e tranca a chave. Então ela disse que fez tudo isso e mesmo assim ainda houve um desentendimento lá e meteu a faca nele. Rapaz, você vê naquele vídeo que se é que, mesmo ela sendo robusta, né, mas o cara é alto, ele é forte, ele tem força, ele poderia ter reagido. Ou seja, possivelmente ele foi atraiçoado, né, como a gente costuma falar por aqui. Ou então ela pegou por trás, pelas costas, ali com a faca. Ou então aquela coisa, né? Muito homem não acredita que será agredido pela mulher, pela companheira, pela namorada, pela ficante, seja como for, e acabou levando essa facada e veio a óbito. Então a gente vê nas imagens de segurança ela saindo assim, né? Meio desconfiada, triste, né? Meu Deus, o que é que eu fiz? Então vai na porta do vizinho, pede ajuda ao vizinho, o vizinho vai lá, depois chama a polícia. Cara, a maldade tá aí. Não chamou socorro para o cara. Deveria ter chamado o SAMU, né? Olha, SAMU, acabei de esfaquear uma pessoa aqui, venham. Não foi chamar o vizinho. Aí não chamou socorro. Depois chamaram a PM. Os PMs entram, olham, né? A gente vê que alguns já vão olhando assim, tem um que olha já colocando a mão assim no rosto. E tudo bem. E a mulher foi colocada em liberdade. E eu repito, uma decisão desta mulher ser colocada em liberdade em razão de ter esfaqueado o marido, é normal? É normal, porque ela não tem antecedentes criminais, ela tem profissão, ela tem endereço certo, ela não tem meios de destruir provas durante a investigação, não tem mais o que se destruir, né? Eu acredito. Só que a gente não vê esse tratamento para homem, ou seja, mulher, literalmente. Eu já fiz um monte de vídeo aqui, cara, eu tô cansado de fazer esses vídeos aqui. Eu acho que esse vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre impunidade, beneficiando mulheres que estão churrascando homens porque permanecem em liberdade enquanto aguardam o julgamento e muitas vezes no julgamento saem pela porta da frente no tribunal do júri e às vezes nem chegam ao julgamento, como no caso daquela mulher lá, a Thaís que esfaqueou o Lucas, foi para uma câmara criminal, processo, né? E ali ela já foi sumariamente absolvida também com a tese de legítima defesa, mesmo tudo sendo gravado pelo telefone celular da irmã, a própria irmã dela que gravou tudo, que não houve ali em nenhum momento legítima defesa. Então, basicamente é isso. Se repassou na mídia, né? Na mídia mainstream, na mídia também descentralizada, você vê muitas formadoras de opinião apoiando esse tipo de conduta. Você vê um monte de vídeos de mulheres em rede social dizendo que é para matar homem, que é para envenenar homem, como churrascar um homem. Você clica numa notícia dessa, tá um monte de mulher ali dizendo. Antes, um Elisa Mitsunaga, né, a mulher lá que fatiou o japonês, do que uma Elisa Samúdio, a que teria sido churrascada pelo goleiro Bruno. Elas gostam de fazer esse comparativo como se necessariamente os caras que estivessem sendo mortos fossem psicopatas, né? Assassinos de mulheres. Muitas vezes coisa que não é, como no caso do emblemático vídeo do Lucas, que você vê que ele passa o tempo todo com a mão para trás. Em nenhum momento ele tenta atingir a Thaís, mesmo assim foi morto covardemente. Como no caso do cidadão, que a mulher ateou fogo nele por nada, né? E não tinha nenhuma acusação, nem de violência sequer. Ela disse: eu toquei fogo nele para lhe dar um susto e ficou em liberdade. Como nesse caso agora, onde a professora vai responder em liberdade. Caso recente também, em Jaboatão dos Guararapes, onde a mulher mete a faca aqui no cidadão, ele coloca o filho no berço, ele corre para a varanda e vai morrer fora do quarto. E a mulher está em liberdade com tornozeleira eletrônica. Não, ela está em prisão domiciliar em liberdade, né? Porque ela teria que cuidar do filho. Então não tem nenhum parente para cuidar dessa criança, né? Tem que manter esta assassina em liberdade. Então isso vai sendo injetado na cabeça do mulherio, né? Toda mulher brasileira, olha só. Para quem não sabe, você, mulher brasileira que caiu por aqui,
por acaso, né? Aliás, o YouTube me diz, embora não comentem, elas não comentam aqui no canal, com raríssimas exceções, mas o YouTube me diz que eu tenho em torno de quase 10% de público feminino. Eu acho muito para um canal como esse. Talvez porque eu falo muito sobre livros também, cinema, nessa coisa toda. Então você, mulher que está aqui vendo este vídeo, você tem licença para matar. Meu Deus, você está fazendo apologia ao crime? Não, eu estou repassando o que está acontecendo. Você tem licença para matar. O Instituto da Legítima Defesa é diferenciado para você. Não exige agressão atual ou iminente, não exige-se o uso de meios adequados e proporcionais à agressão atual ou iminente. O cara pode estar dormindo, você chega lá, pipoca ele, tudo bem, não tem problema algum. Depois você alega legítima defesa porque você seria vítima de violência psicológica. Usa lá aquela tese do direito americano, né, da década de 70, a síndrome da mulher agredida. Pronto. É isso aí que está vingando em nosso país. Os institutos são relativos. Enquanto um homem que pratica uma barbaridade com a mulher, ele responde ao processo preso, uma mulher não, ela responde ao processo em liberdade via de regra. É isso que estamos vendo. Basicamente, o Estado brasileiro, nosso mainstream midiático também, já alertou, já advertiu, já instruiu as mulheres sobre isso. Olha, você pode ceifar a vida de um homem que não dará em nada. Depois você alega qualquer coisa, você alega qualquer bobagem aí que vai colar, vai emplacar, o importante é mantê-la em liberdade. Então, cara, temos que esperar apenas o seguinte agora. No ano que vem, colocaram novamente em pauta o projeto de lei que incluirá a misoginia na lei de combate ao racismo. Aí vocês verão bagaceira, como nós costumamos dizer por aqui também. Vocês verão muita bagaceira, porque qualquer estranha poderá fazer o que quiser com qualquer homem estranho na rua, ou então em relações de emprego, né, relações funcionais, laborais, relações familiares variadas, relações comunitárias, condominiais. Isso aqui vai se tornar o quinto dos infernos, meu amigo, realmente, este país. Eu fico me perguntando, eu sei que isso é um problema ocidental, eu sei que isso é uma agenda que começou vindo, né, meio de agências internacionais e encontrou aqui um solo fértil. Mas eu me pergunto hoje em dia se existe um país tão insano, tão insanamente feminista quanto o Brasil. Eu acredito que talvez não exista. Eu precisaria pesquisar um pouco mais. Só que desta vez este caso lá do Paraná, com essa execução e por essa motivação, né? Não, fui pegar o cara em um bar, trouxe o cara para casa. Você vê no vídeo que ele não quer entrar. Ele, não, me deixa, eu quero voltar para o bar. Ela, não, você vai entrar dentro de casa. Tranca o cara dentro de casa. Meu amigo, isso aí já daria um BO grande se você invertesse aí os sexos do agente, né? Do agente passivo e do agente ativo dentro desse imbróglio. E culminou tudo com uma facada, né? Com a facada letal. É isso que aconteceu. Enfim, cansei, cara, cansei realmente de trazer esses casos para cá. E são tantos casos. Eu olho assim toda semana, um monte, o cara não tem mais disposição para fazer vídeo sobre isso. Eu acho que esse será o último. Este será o último vídeo sobre esse tema aqui neste canal, porque cansei. Cansei realmente. Bem, vou ficando por aqui. Abraço a todos, tudo de bom. Até a próxima. Fiquem com Deus.